Boa tarde. Fiz menção logo na abertura, agora a Luciana nos traz detalhes sobre isso também. Há uma negociação que o governo parece não estar fazendo, não somente no Congresso Nacional, como também tem proposto uma série de projetos que são ruins na origem, como, por exemplo, afrontar o Congresso Nacional em relação à questão do saneamento, agora na questão da Eletrobras. Como é que o governo vai lidar com tudo isso, Zé? É um governo que recua demais porque, obviamente, propõe coisas ruins? O governo está perdido e esses recuos estão provocando dificuldades políticas até na base, viu? Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Olha, Piotr, o diagnóstico está pronto aqui no Congresso Nacional. O presidente Lula quer ser um herói internacional. Não é só herói do Brasil, não. Quer ser um estadista e está perdendo a mão. E perdendo principalmente na política. Essa arrogância do presidente Lula encontra um Congresso Nacional basicamente resolvido em matéria financeira. Lembra daquela história de liberação de emendas e tal? Isso acabou. Os deputados estão nadando em dinheiro. As emendas são impositivas. E o Supremo Tribunal Federal decidiu transferir todo o orçamento secreto para as emendas impositivas, ou seja, obrigatórias, dos deputados e senadores. Então, a micropolítica, aquela política do toma lá da cá, já está resolvida. Os deputados têm o dinheiro. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, determina a liberação obrigatória dos recursos, né? Mas aí sobraram os deputados que estão chegando agora. Sim. Quem apresentou emenda no orçamento de 2023 tinha mandato, né, no ano passado. Mas os que não tinham mandato, os novos, estavam sem emendas. O governo pegou ali 6 bilhões de reais das sobras orçamentárias e já repassou para esse pessoal. Então, vamos dizer, a articulação política ficou muito mais difícil, porque além de nomeações, existem outros pontos no governo, mas que cuidam da macro política. Pois é, agora Lula resolve cobrar dos partidos que nomearam. Ele diz o seguinte: olha, não há como ficar dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo. Indicou para cargos políticos é governo, não é oposição. Hoje aqui, Piotr, foram várias reuniões de partidos políticos. Eu acompanhei a reunião do PSD. Uma reunião fechada, mas que eu entrei e vi algumas falas, né? O Gilberto Kassab vem aqui em Brasília conversar com o presidente Lula, mas antes o partido está fazendo um balanço e sabendo onde é que vai. O partido de Geraldo Alckmin também está dividido e há cobranças. O governo tem que ir por esse lado. Os líderes governistas e de governo estão em reunião aqui e tentando repactuar a política. Piotr, não é fácil. O governo, todos os governos daqui para frente, né? Os governos perderam a mão dessa história de como dominar o parlamentar sem o toma lá da cá das emendas. Ô Zé, vamos lá. Qual foi a expressão que o presidente Lula usou, que não dá para citar no ônibus e fora do ônibus? Mas se o ônibus escolhe o caminho, o motorista do ônibus escolhe uma estrada esburacada, é óbvio que os passageiros vão reclamar. E tem o buraco de afrontar o Congresso no saneamento, afrontar o Congresso na questão da Eletrobras, é uma questão de governo falar que ele se elegeu sozinho, esqueceu inclusive os companheiros de legenda de coligação. Bom, tudo isso cria fraturas num Congresso que não depende mais do Executivo para ter emendas, como você está mencionando. É um governo de recuo. E quando se recua, perde apoios fundamentais. É o caso, por exemplo, do novo ensino médio, né, que desagradou aqui uma bancada da educação, o governo recuou. É o caso, por exemplo, também dessa história do saneamento básico, né, tentando mudar, estatizar de novo o saneamento básico e vários pontos. Essa história das armas, isso provocou aqui um abalo muito forte, querendo recuar no critério das armas e, principalmente, o governo está numa fome de arrecadação muito forte. E isso provoca desconfiança. Se os deputados não dependem das emendinhas mais, e isso, é claro, desorganiza todo o apoio aqui. Ou seja, o diagnóstico é de que o presidente Lula terá muita dificuldade para encontrar apoio por aqui. Obrigado, Zé Maria. Até porque começa a arrecadar demais, quer dizer que está cobrando, sem a economia crescer, está cobrando mais imposto. Mais imposto gera impopularidade. E aí o Congresso Nacional entende esse recado rapidinho. E as lideranças do PT têm pressionado para que o presidente Lula passe a desenvolver pessoalmente a articulação política para evitar novas derrotas no governo.
no Congresso. A Paula Lobão tem os detalhes agora. Ô Paula, vamos lá. O governo, o Lula seria, digamos, o próprio articulador do governo dele. É isso que o PT está defendendo? É isso mesmo, Piotr. Ele seria a figura central das negociações e a execução daquilo que o presidente vai negociar vai ficar a cargo do ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. A gente sabe, Piotr, primeiramente boa tarde para você e boa tarde a todos. A gente sabe, Piotr, que o governo vem acumulando derrotas no Congresso Nacional. Estou falando da PL das fake news, do marco do saneamento, vem arcabouço fiscal por aí. Então precisa reforçar essa articulação, porque apesar de publicamente o presidente Lula ter elogiado, defendido o ministro Padilha, nos bastidores o que se fala é que a verdade é que o governo precisa melhorar e muito essa ponte, essa articulação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Então o presidente decidiu assumir o papel central, o papel de negociador. Padilha então vai ficar a cargo de executar o que for negociado. Essa decisão de Lula foi na terça-feira passada, depois que ele foi alertado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que as demandas dos parlamentares estão todas reprimidas, não estão sendo executadas, principalmente aquelas relacionadas aos cargos no segundo escalão do governo. Ao sair dessa conversa com Arthur Lira, o presidente Lula deu a ordem imediata que era para destravar todas essas questões e está tudo travado aqui na Casa Civil, viu, Piotr? Pasta essa comandada pelo ministro Rui Costa, que também tem sido muito alvo de críticas nessa questão aí da articulação política, né? Então, inclusive o presidente Lula deve se reunir esta semana com os líderes partidários, justamente aí para colher as demandas e também para ajustar a base aliada, que está bem dispersa. Retrato é o reflexo do que está acontecendo no Congresso Nacional com relação a essas derrotas, né, que o governo tem sofrido no Congresso. E por fim, Piotr, a gente lembra aqui que mesmo já começando essa articulação mais central, num corpo a corpo aí com os parlamentares, o presidente Lula também está fazendo algumas coisas que têm desagradado os parlamentares, como, por exemplo, ter atacado aí a privatização da Eletrobras. Lembra aqui que essa privatização passou pelo Congresso Nacional, foi aprovada pelo Congresso Nacional e os parlamentares não estão gostando nada disso, desse posicionamento do presidente Lula. E, por fim, Piotr, também tem essa indicação de Gabriel Calípolo para a diretoria do Banco Central. Isso foi feito pelo presidente Lula, pelo governo federal, sem aviso aos senadores. A gente sabe que ele vai ser sabatinado pelo Senado Federal. Então, os senadores não gostaram nada disso, pegou muito mal. Piotr. Muito obrigado, Paula. Ou seja, isso é articulação, porque muito provavelmente Calípolo deve passar pela sabatina e ser aprovado no Senado. Mas sem explicar aos senadores, cria rusgas num governo que já tem rusgas demais com o Congresso Nacional, até porque propõe ideia ruim, muitas ideias ruins, como, por exemplo, o saneamento e agora a Eletrobras também. A Eletrobras não só foi aprovada na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, como depois passou por um escrutínio do Tribunal de Contas da União. O governo está questionando isso tudo. Imagina só. Só que parou no Supremo Tribunal Federal o ministro Nunes Marques, que vai analisar agora esse pedido da Advocacia Geral da União, que quer rever, trazer mais insegurança jurídica para um processo que foi, digamos, decidido no Congresso Nacional e no Tribunal de Contas da União.